Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao nosso curso de Proteus. Eu havia feito um exemplo mais simples sobre circuitos mistos e essa aula de hoje é mais para a gente discutir um pouco sobre outro exemplo, outra situação que eu montei aqui e quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Pessoal, o circuito proposto agora é esse aqui, eu vou simular e a gente vai manter o mesmo passo a passo, né? A mesma forma de analisar que foi feita para o primeiro exemplo. Ó, corrente sai da fonte aqui, eu vou chamar essa corrente de corrente total. Depois dessa corrente total passa por esse elemento série aqui, ó, que é o R4. Eu posso chamar ela aqui de R4, mas a gente já sabe que ela vai ser corrente total do mesmo jeito, né? A intensidade vai ser igual. Essa corrente total ela chega no nó. Quando eu tenho um nó, eu tenho uma característica de qual tipo de circuito? Circuito em paralelo. Então, o nó caracteriza para a gente esse circuito em paralelo. A gente vai marcar aqui. Circuito em paralelo. Essa corrente vai se dividir. Parte dela vai vir aqui e passar pelos resistores R1 e R2. Eu vou chamar ela de corrente no resistor R1 barra R2. Não é que é dividido, tá? É porque é a mesma corrente para as duas. E a outra parcela dessa corrente total vem aqui para o R3. Eu vou chamar ela de corrente no resistor 3. Legal? Característica do circuito em paralelo, então, eu tenho divisão de correntes e meu potencial é o mesmo. Ou seja, o potencial que eu vou ter daqui para cá é o mesmo potencial que eu tenho aqui nesse ponto e o mesmo potencial que eu tenho aqui e aqui. Então, se eu tiver dos 24, vamos imaginar que eu tenho 5 volts medindo no nó, eu vou ter esses mesmos 5 volts aqui e os mesmos 5 volts aqui. Característica do circuito em paralelo, tensão uma só. Porém, dentro desse arranjo em paralelo, tem um arranjo em série. Qual que é a característica do circuito série? A mesma corrente que passa pelo R1 passa pelo R2, né? A corrente é uma só, mas o circuito série ele divide tensão. Então eu vou ter aqui uma queda de tensão no resistor R1 e uma queda de tensão no resistor R2. Eu vou chamar essa queda de tensão no resistor R1 de VR1 e a queda de tensão no resistor R2 de VR2. E eu sei que a soma dessas duas tensões aqui tem que ser igual ao potencial total aplicado ao arranjo em paralelo, né? Eu tenho divisão de tensão, mas ele está dentro de um arranjo em paralelo, então essa soma de tensões aqui tem que ser igual ao potencial total aplicado no circuito em paralelo. A gente vai marcar aqui também que isso daqui é uma parte série dentro de um arranjo em paralelo. É o diferencial desse circuito para o circuito anterior. Por isso que eu quis trazer para vocês. É outra situação e eu acho que vai ajudar vocês nos estudos. E esse resistor aqui também é um resistor em série. Se ele é um resistor em série, ele tem uma queda de tensão, né? A corrente total passa por ele, mas eu tenho uma queda de tensão. Essa queda de tensão aqui, eu vou chamar ela de VR4. Vai ficar meio sujo aqui, mas é só para a gente começar a conversar antes de medir efetivamente essas grandezas. Beleza? Então, um arranjo em paralelo, a tensão é uma só, as correntes se dividem, vão se dividir por IR3, IR1, R2. Dentro do arranjo em paralelo, eu tenho um potencial só nos nós aqui, só que dentro dele eu tenho uma associação em série. Associação em série ela divide tensão. A soma dessas duas quedas de tensão aqui, então, tem que ser igual ao potencial aplicado aqui no arranjo em paralelo. E depois eu tenho mais um resistor série, onde eu também vou ter uma queda de tensão, eu chamei de VR4. Vou colocar aqui um amperímetro, a gente vai medir a corrente total que sai da fonte. Vamos simular aqui. Ó, a corrente que sai da fonte, então, a corrente total é de 1,55 amperes. O resistor R4 ele está em série com a fonte, não está? Então, ó, a corrente que passa por ele
também tem que ser igual a 1,55 amperes. Circuito sério tem uma corrente só. O que são diferentes são as tensões. O que é diferente são as tensões. Vou apertar stop aqui. Vamos medir essas duas correntes aqui também, ó. R3 e a corrente que flui pelos resistores R1 e R2. Simulando. Ah lá. E R3, a corrente que passa aqui pelo resistor 3, ela tem uma intensidade de 0,71 amperes. A que passa pelos resistores R1 e R2 tem uma intensidade de 0,85. Por que essa intensidade aqui é maior do que a intensidade da corrente que passa por R3, professor? Porque a resistência do R3 aqui é maior. Se a resistência é maior, eu vou ter a menor corrente. Somados R1 e R2 aqui vão nos dar 10 ohms. 10 ohms é menor que 12. Então a gente tem essa característica, né? Quanto maior a resistência, menor a corrente. E tem também a lei de Kirchhoff das correntes, que fala pra gente que a soma dessas duas correntes que sai do nó aqui é igual à somatória das correntes que chega. Então se eu somar 0,85 com 0,71, eu vou seguramente encontrar 1,55 amperes de corrente. Agora vamos para as tensões. Eu vou retirar os amperímetros para não ficar tão sujo o nosso circuito. E agora a gente mede o potencial. Vou colocar um voltímetro aqui, ó. Vou deixar ele rotacionado para ficar mais tranquilo de entender. Ó, tô medindo lá no nó, tá? Lá no nó que eu tô medindo. Vamos lá, quantos volts que eu tenho no nó? 8,47 dos 24. Onde que vai ficar a diferença dessa tensão se eu tenho 24 volts? 24 volts menos 8,47 que eu perdi nesse arranjo total aqui, eu vou ter a tensão residual no resistor R4. Vamos comprovar isso? Isso é lei de Kirchhoff das tensões. A soma dessas quedas de tensão tem que ser igual ao potencial total aplicado. Olha lá. 15,5 volts mais 8,47, aproximadamente 24 volts. Tá bom? Então a soma dessas quedas de tensão tem que ser igual à tensão total da fonte. Ah, mas por que você está medindo em cima do arranjo em paralelo o total, né? Ao invés de medir em cada resistor? Falei para vocês no vídeo passado, esse circuito aqui eu tenho um potencial só, então eu contabilizo só o total, 8,47. O que a gente vai enxergar agora? Eu disse para vocês que essa parte séria aqui eu vou ter duas quedas de tensão, e a somatória dessas duas quedas de tensão tem que ser igual ao potencial total aplicado, né, no arranjo em paralelo. Vamos provar isso? Lá, vou simular. Ó, 3,39 mais 5,08 eu vou ter 8,47. 8,47 mais 15,15 eu vou ter 15,5 eu vou ter os 24 volts. Então, lei de Kirchhoff das tensões aí para vocês. Vamos lá fazer conta? Vem comigo. Agora a gente vem para aquele passo a passo, aquela orientação que eu passei na aula passada, né? Primeiro a gente percorre todo o circuito e anota os elementos em série e paralelo. Depois a gente vai começar a determinar a resistência equivalente pelos arranjos em paralelo, exceto se houver associações série dentro desses arranjos, que é o caso desse exemplo aqui. A gente tem R1 e R2 em série dentro de um arranjo em paralelo. Então eu preciso primeiro resolver esse equivalente série antes de resolver o equivalente paralelo. A gente vai redesenhando o circuito de modo que reste apenas um elemento em série. E depois resolve a resistência equivalente normalmente. Vamos lá. Aqui tem aquele esboço que eu montei lá no Proteus, né? Mostrando quem quer série e quem quer paralelo. R4 é o elemento em série, tem todas as características desse tipo de circuito. R1 e R2 também estão em série, porém estão dentro de um arranjo em paralelo. A
A gente vai adotar que a corrente total é a mesma corrente que passa pelo resistor 4, né? E IT, então, corrente total é igual a IR4. E a gente adota IR1, IR2, IR3 como corrente no resistor 1, corrente no resistor 2 e 3, assim por diante. Olha lá, primeira resistência em série. Na situação do exemplo, a gente tem que dar prioridade para ela. Então a gente vai resolver primeiro o série de R1 com R2, 4,6 a 10 ohms. E agora a gente vem para a resolução do arranjo em paralelo. Os 10 ohms que eu chamei de RX, agora em paralelo com R3 de 12 ohms. A gente vai ter então 5,454 ohms. Nosso circuito agora ficou bem mais simples, né? Restaram só elementos em série? Se sim, é só somar e acabou o problema da resistência equivalente. Resolvida a resistência equivalente, a gente pode agora calcular a corrente total pela lei de Ohm. 24 dividido por 15,454, a gente tem 1,55 amperes, como mostrado lá no primeiro amperímetro. Se eu tenho a corrente total e eu sei que essa corrente total passa pelo meu resistor R4, eu sei também que eu vou ter uma queda de tensão aqui pela característica do circuito série. Então a gente vai calcular essa corrente, essa queda de tensão aqui, multiplicando a corrente que passa pelo resistor R4, que é a corrente total, pela resistência dele. Então a gente já perdeu aqui, ó, 15,5 volts. Pela lei de Kirchhoff das tensões, a diferença vai ficar em cima do arranjo em paralelo, né? Então se eu tenho 24, olha aqui, ó, 24 volts menos 15,5, vão restar para a gente 8,5 volts aqui em cima do arranjo em paralelo. Aqui a gente conseguiu 8,47 por conta de arredondamento, tá? Se eu tenho a tensão em cima do resistor R3, nos terminais de R3, e conheço a resistência dele, agora eu posso calcular a corrente IR3, a corrente que passa pelo resistor R3, pela lei de Ohm. A corrente nesse resistor vai ser a tensão dele dividido pela resistência dele. Eu vou encontrar aqui 705,8 mA. O Proteus arredondou para 706, mas está dentro do conforme ainda, está tudo tranquilo. Agora a corrente nos resistores R1 e R2. Eles estão em série, então essa corrente vai ser a mesma. Como que eu calculo essa corrente? Usando a tensão que eu tenho no arranjo em paralelo, que é 8,47, dividido pela resistência equivalente dos dois que eu chamei de RX. Então eu tenho que somar 4 com 6, a gente vai ter então 847 mA de corrente. Vamos confirmar agora pela lei de Kirchhoff das correntes. Se eu somar 847 mA com 706, eu vou ter o total, a corrente total que sai da fonte. É uma forma de você verificar se o seu exercício está correto. Se acontecer alguma coisa diferente, você tem que voltar para tentar identificar onde você errou. E agora as quedas de tensão por fim, né? As quedas de tensão no resistor R1 e R2. Eu tenho a corrente que passa por R1, que é 847 mA. Eu vou multiplicar ela pela resistência do resistor R1. Tenho 3,39. O restante, né, 8,47 que eu tenho aqui no arranjo paralelo, menos o que eu perdi no resistor R1, vai ficar em cima do resistor R2. Mas você pode também fazer pela lei de Ohm. A resistência do R2 é 6 ohms, multiplicado pela corrente que é a mesma que passa pelo R1, 847 mA, resolvi 5,08. Aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, se eu somo essas duas tensões aqui, eu tenho que ter 8,47. Somamos e encontramos 8,47. Beleza? Então, pessoal, esse circuito é só isso. Só para resumir as correntes. Corrente total se divide em duas, IR1 e R2, 0,85 amperes, e IR3, 0,71. A soma delas é igual à corrente total que sai da fonte. As tensões agora eu tenho que a soma
da tensão no meu arranjo em paralelo, mais a queda de tensão do resistor R4, tem que ser igual a 24 volts. E que a soma dos resistores em série do arranjo em paralelo, ela deve ser igual ao potencial aplicado a esse arranjo em paralelo. Então 3.39 mais 5,08 tenho 8,47 volts. Pessoal, o exemplo foi esse, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, posta para mim aqui nos comentários, manda e-mail, entre em contato. Tenta ser curioso, tá? Muda o circuito, recalcula, deixa o circuito mais complexo. Se não conseguir, me mande suas dúvidas. Estou aqui para ajudar. Aí ficam mais dois exemplos para vocês tentarem simular. Eu quero a simulação disso. Meçam as tensões, meçam as correntes e depois tentem fazer os cálculos. Se bater, tá tudo tranquilo. Caso não bata, se tiver alguma dúvida de novo, pode me procurar, eu vou ajudar com prazer. Tá bom? Em circuito de corrente contínua puro, circuitos mais básicos, a gente fica por aqui. Eu devo voltar com simulação de gráfico agora, mais voltado para o curso de Proteus. Tá? Princípio de corrente alternada, depois a gente vai trabalhar um pouquinho de eletrônica digital também, até a gente confeccionar a nossa placa como prometido lá no início do curso. Um abraço, se cuidem aí, fui!